noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre mecânica, mais precisamente sobre dinâmica. Este é o segundo vídeo sobre este tema. Eis uma questão que caiu em uma das provas do Enem. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então temos aqui as opções de letra A até a letra E. Vamos resolver para verificar qual delas está correta. Vamos representar a situação e analisar. Aqui então representando o tijolo no início da queda, aqui o capacete do operário, a distância entre o tijolo então e o capacete, que seria a distância percorrida durante a queda, 5 metros, a questão nos informou. A massa M do tijolo é igual a 2,5 kg. A altura H então da queda, 5 metros. A aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja só, essa forma de escrita equivale exatamente a esta, porque segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre segundo elevado a 2, que multiplicando por m vai ficar isso aqui, m vezes s elevado a menos 2 é igual a m vezes 1 sobre s elevado a 2. O segundo então vai estar no denominador, certo? No impacto, então, temos um intervalo de tempo ΔT igual a 0,5 segundos, quando o tijolo bate no capacete, a duração da batida, podemos dizer assim. Disse que a resistência do ar é desprezível. Isso nos dá a entender que a energia, então, vai se conservar durante a queda. Não haverá perda de energia, certo? Toda a energia potencial gravitacional que o tijolo possuía lá em cima será transformada em energia cinética no decorrer da queda até que atinja o capacete do operário, certo? Falou sobre a força impulsiva média, que é a força aplicada pelo tijolo no capacete, e o capacete vai reagir também com a mesma intensidade no tijolo, E essa força, então, fala sobre uma comparação dela com o peso desse tijolo. Calcular o peso do tijolo não é difícil. Temos informações aqui que nos permitem fazer isso agora. Vamos então. Peso do tijolo, P. Sabemos que peso é calculado multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade G. Então, peso é igual a massa M vezes a aceleração da gravidade G. Substituindo os valores, peso P é igual a massa M do tijolo, 2,5 kg, está aqui, vezes a aceleração da gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar de G, escrevemos 10. Então, o peso será igual a 25 newtons, que é 2,5 vezes 10. Beleza? Para encontrar F, que é a força impulsiva média, vamos chamá-la simplesmente de F, precisaremos inicialmente calcular a velocidade V do tijolo ao atingir o capacete, que é a velocidade do tijolo imediatamente antes da batida ou da colisão com o capacete. Vamos calcular então. Olha, durante toda a queda, a energia mecânica então, que é constituída de energia cinética mais energia potencial gravitacional, permanecerá constante. Por que isso? Porque podemos afirmar assim? Porque a questão nos disse que a resistência do ar é desprezível. Então, se houvesse resistência do ar significativa,
haveria uma perda de energia durante a queda, ou seja, nem toda a energia potencial gravitacional seria transformada em energia cinética, mas nesse caso aqui haverá conservação da energia mecânica. No instante inicial, então, temos energia cinética igual a zero, porque o tijolo começa a cair parte do repouso, né? Então, inicialmente está parado e inicia a queda. Se a energia cinética é igual a zero, né? Temos que a energia que o tijolo possui naquele instante é a energia potencial gravitacional, que é calculada EPG, energia potencial gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional será igual a 2,5 vezes 10 vezes 5. Estamos substituindo cada letra aqui pelo seu respectivo valor, certo? Massa M, 2,5 kg, vezes a aceleração da gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura H, que é de 5 metros. Então, a energia potencial gravitacional será igual a 125 joules. Isso é o resultado da multiplicação de 2,5 vezes 10 vezes 5, certo? Que será totalmente transformada em energia cinética, EC, durante a queda. Beleza? Não haverá perdas, certo? Porque não se considera interferência aqui do ar, né? A resistência do ar é desprezível. Ao atingir o capacete, o tijolo terá energia cinética, então, igual a 125 joules. Por quê? Porque essa era toda a energia potencial gravitacional que ele possuía lá em cima, no início da queda, imediatamente no instante inicial da queda. E, como não houve perdas durante a queda, então, ao chegar lá embaixo no capacete, toda aquela energia potencial gravitacional foi transformada em cinética. Então, a energia potencial gravitacional chegando ao capacete é zero, e a energia cinética é 125 joules, certo? Com ela vamos calcular a velocidade do tijolo ao chegar lá no capacete. Então, sabemos que a energia cinética é calculada multiplicando a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Essa é a relação matemática que nos permite calcular a energia cinética de algum objeto. Substituindo os valores aqui nesta relação matemática, energia cinética é C, que é no instante que o tijolo chega ao capacete, 125 joules. Então, no lugar de EC, escrevemos 125, igual massa M de quem? Do tijolo. Então, 2,5 kg, no lugar de M, 2,5, vezes velocidade V, nós não temos, estamos procurando, então, continua, sobre 2, que já é da relação matemática, então conservamos. Prosseguindo, sabemos que aqui temos uma igualdade de frações, porque o 125 sendo inteiro tem o denominador 1. Sendo uma igualdade de frações, nós temos então que 125 sobre 1 é igual a 2,5 vezes v ao quadrado sobre 2. Igualdade de frações nos permite efetuar a famosa multiplicação cruzada. Então, 1 vezes isso aqui é igual a isto vezes isto. Está aqui, ó, 1 vezes 2,5 vezes v ao quadrado, 2,5 vezes v ao quadrado, igual 125 vezes 2. Beleza? Continuando, 2,5 vezes v ao quadrado igual a 125 vezes 2 é igual a 250. Agora, o 2,5 aqui que está multiplicando v ao quadrado vai passar para o lado direito, dividindo o 250, para que possamos isolar o v ao quadrado do lado esquerdo do sinal de igual. Então, esse aqui que está multiplicando, ele vai para o lado direito, dividindo, certo? Continuando, então, vamos usar um procedimento criativo aqui para favorecer nossa continuação. Efetuar qualquer operação que seja com números inteiros é melhor do que com números decimais. Então, para eliminar essa vírgula que tem aqui, vamos multiplicar por 10, porque tem um algarismo depois da vírgula. Ao fazermos isso, a vírgula vai andar uma casa para a direita e ficaremos com 25. Devemos fazer o mesmo, ou multiplicar o numerador pelo mesmo valor, por 10. Desse modo, ficaremos assim, ó, v ao quadrado igual a 2.500 dividido por 25.
o que será uma divisão muito mais fácil de efetuar do que se formos dividir 250 por 2,5, concorda? Pois é, essa divisão aqui é muito simples, ó, o resultado é 100, porque 2.500 dividido por 25 é 100, que sabemos aqui, 2.500 é 25 vezes 100, então 25 de cima dividido pelo 25 de baixo dá 1, vezes 100 dá 100, tranquilo, né? Vamos lá, prosseguindo agora, ó, temos que então a velocidade v é igual a raiz quadrada de 100. Aplicamos raiz quadrada do lado esquerdo igual e do lado direito. Do lado esquerdo resolvemos, né, deu v, e do lado direito deixamos indicado por enquanto. Sendo assim, a velocidade v será igual a 10 metros por segundo. Beleza? Porque 10 é a raiz quadrada de 100. Agora vamos calcular a quantidade de movimento QI do tijolo ao chegar ao capacete. Chamamos de QI porque é a quantidade de movimento inicial do tijolo, ou seja, imediatamente antes da batida. Sabemos que a quantidade de movimento é igual à massa multiplicada pela velocidade. Então, quantidade de movimento inicial do tijolo será igual à massa do tijolo vezes velocidade inicial do tijolo. Isso, velocidade imediatamente antes da batida. Aquela que acabamos de calcular aqui, ó, certo? Vamos lá. Quantidade de movimento inicial, QI, é igual a massa do tijolo 2,5 vezes velocidade inicial do tijolo, aquela imediatamente antes da batida, né? Aquela com a qual ele chega lá, 10 metros por segundo. Então tá aqui. Quantidade de movimento inicial do tijolo, 2,5 vezes 10. Então, quantidade de movimento inicial do tijolo é igual a 25 kg vezes metro por segundo. Certo? Nessas condições, o tijolo atinge o capacete, exercendo dele uma força, ocasionando o impulso, ou impacto. O capacete reage, exercendo no tijolo uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Lei da ação e reação, hein? Toda vez que um corpo exerce uma força em outro, o outro reage com uma força na mesma direção, com a mesma intensidade em sentido contrário, certo? Continuando. O capacete, então, exercerá também um impulso de mesma intensidade no tijolo, porém em sentido contrário. Por quê, pessoal? Porque a mesma intensidade de força que o tijolo exerce no capacete, o capacete vai reagir exercendo essa intensidade de força também no tijolo. Isso, as duas forças de ação e reação ocorrerão no mesmo intervalo de tempo, que é de 0,5 segundos. Então, uma mesma intensidade de impulso que o tijolo aplica no capacete, o capacete em reação vai aplicar o impulso do tijolo com essa mesma intensidade, certo? Esse impulso causará uma variação na quantidade de movimento do tijolo. Esse é o que vamos usar em nossos cálculos, já que não temos informações sobre o capacete. É o que nós temos aqui, informações sobre o tijolo, certo? Mas sabendo que a intensidade do impulso que o tijolo exerce no capacete é a mesma intensidade do impulso que o capacete exerce no tijolo reagindo, então, ao usarmos uma intensidade ou a outra, tanto faz numericamente, nós vamos chegar ao mesmo resultado pretendido. Tá? A questão não informa o que aconteceu com o tijolo após ele bater no capacete. Vamos supor, então, que ele tenha parado. Sim, porque o tijolo pode ter quebrado, né? Pode ter batido e caído depois, mas como não a questão não nos informa detalhes sobre isso, então vamos supor que o tijolo parou, né? Que seria o efeito máximo da força, né? Que teria zerado então a quantidade de movimento do tijolo aí, consequentemente tendo sido causada pelo impulso de reação, né, que veio do capacete no tijolo. Tá? Assim teremos para o tijolo imediatamente após a batida velocidade igual a zero. Será a velocidade final do tijolo, quer dizer, imediatamente depois de ter batido no capacete. Aí a quantidade de movimento final do tijolo será igual à massa do tijolo vezes a velocidade final do tijolo. Tudo imediatamente depois da batida, hein? Quantidade de movimento final será igual a 2,5, que é a massa do tijolo, vezes 0, que é a velocidade final do tijolo. Lembre-se que consideramos que o tijolo tenha parado. Nós
Temos essa liberdade, já que a questão não nos informa, né? Então, sendo assim, a quantidade de movimento final do tijolo será igual a zero, que é 2,5 vezes zero, né? O impulso da força exercida pelo capacete no tijolo zerou a quantidade de movimento deste, ou a quantidade de movimento que o tijolo possuía, né? Continuando, então, assim no tijolo teremos que o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Isso é uma regra geral, né? Todo impulso modifica a quantidade de movimento de um objeto que está se movendo de alguma forma. Sabemos que impulso corresponde à intensidade da força, né, que o produz, multiplicada pelo intervalo de tempo ΔT em que a atuação da força ocorre, né, o intervalo de tempo desse impulso. No lugar de I, então, de impulso, escrevemos força F vezes ΔT, que é o que corresponde ao impulso. Isso será igual a variação da quantidade de movimento, que é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembrando que essa final aqui é imediatamente depois da batida e a inicial imediatamente antes da batida. E lembrando também que qualquer variação corresponde à medida final menos a medida inicial. Sabendo que a quantidade de movimento do tijolo tem sentido contrário ao impulso que ele recebe do capacete, usaremos sinal negativo para ela. Sim, porque o movimento do tijolo é vertical para baixo, certo? Ele vai bater no capacete, exercendo o impulso também verticalmente para baixo. O capacete reage com o impulso verticalmente para cima. Então, se nós vamos usar o valor do impulso, né, como se estivéssemos calculando esse impulso exercido pelo capacete no tijolo, então a quantidade de movimento do tijolo, que é verticalmente para baixo, será contrária a ele. Então, quando isso ocorre, a gente usa o sinal negativo, né, que simplesmente nesse caso corresponde ao sentido contrário do movimento, certo? Mesmo estando na mesma direção vertical, mas o impulso do capacete no tijolo é para cima e a quantidade de movimento do tijolo é para baixo, certo? Então teremos força vezes ΔT, continuando aqui, ó, novamente, né, igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, substituindo pelos valores que nós temos. A força aqui, esta força impulsiva, a qual se referiu lá no início da questão, né? Conservaremos porque não temos seu valor, estaremos calculando. ΔT é o intervalo de tempo em que a força teria atuado, que seria o intervalo de tempo correspondente ao impulso, né, o impacto, 0,5 segundos. Então, no lugar de ΔT, 0,5. Igual. Quantidade de movimento final do tijolo, hein? Porque aí, usando aqui, se referindo ao impulso do capacete no tijolo, essa força F será a força que o capacete estará exercendo no tijolo para zerar ou variar a sua quantidade de movimento. Beleza? E é sobre essa força, e essa força terá a mesma intensidade que a força que o tijolo exerceu no capacete ao bater. Então, quantidade de movimento final menos quantidade inicial do tijolo. Temos aqui, então, intervalo de tempo ΔT 0,5 igual a quantidade de movimento final do tijolo, 0 menos quantidade de movimento inicial do tijolo, menos 25. Porque havíamos encontrado lá 25 kg vezes metro por segundo, né, para a quantidade de movimento inicial do tijolo, imediatamente antes da batida. Mas como ela é em sentido contrário à força que esta força, ou esse impulso aqui, que é o que o capacete exerce no tijolo, verticalmente para cima, por isso colocamos sinal negativo aqui para esta quantidade de movimento do tijolo, chegando, né, verticalmente para baixo no capacete, certo? Continuando então, F vezes 0,5 é igual a 0 menos vezes menos mais. Cuidado com esses detalhezinhos matemáticos, tá? Então, F vezes 0,5 vai ser igual a 25, porque 0 mais 25 é igual a 25, né? Prosseguindo aqui, pessoal, vamos usar novamente a nossa criatividade para facilitar os cálculos, certo? Porque número decimal, né, é mais difícil de operar do que qualquer outro número.
do que qualquer número inteiro, por exemplo, e até fração também muitas vezes favorece. É o que vamos fazer agora, ó. No lugar do 0,5 vamos escrever meio, 1 sobre 2. É a mesma coisa, né? E vai nos favorecer a continuação. Veja só. Aqui, ó, do lado esquerdo do igual, temos uma multiplicação de frações, pessoal. Sim, f sobre 1 é igual, vezes 1 sobre 2, né? Que f sobre 1 é igual a f. Então, tudo aquilo que é inteiro, que não tem denominador, o denominador dele é 1. Então, multiplicação de frações, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, f vezes 1 dá f, 1 sobre 2, 1 vezes 2, né? 2, igual a 25, certo? Prosseguindo aqui, nós temos a igualdade de frações. Olha só, f sobre 2 igual a 25 sobre 1. Lembre-se sempre que todo número inteiro tem denominador igual a 1, certo? Então vamos lá, f vezes 1 igual a 2 vezes 25, beleza? F vezes 1 é igual a F, 2 vezes 25 igual a 50. Então a força F terá intensidade de 50 newtons. Veja só como foi tranquilo, né? Bem melhor do que operar com números decimais. Essa é a intensidade da força que o capacete exerceu no tijolo, hein? Tá? Ora, a força que o tijolo exerceu no capacete tem a mesma intensidade. Ou seja, 50 newtons, pois as duas formam par, ação e reação. Resultado final então, pessoal. A força impulsiva média exercida pelo tijolo no impacto com o capacete é de 50 newtons. O peso do tijolo é de 25 newtons, como nós calculamos, né? Conforme já calculamos inicialmente. Sendo assim, essa força será equivalente ao peso de 2 tijolos. Certo? A força exercida pelo tijolo no impacto com o capacete 50 newtons. Se o peso do tijolo é 25 newtons, então a intensidade dessa força corresponde ao peso de 2 tijolos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.